Todos os anos, na quaresma, no primeiro domingo da quaresma, a gente vai ler sobre as tentações de Jesus. Todo primeiro domingo é assim. Mas hoje eu queria conversar com vocês, porque todos os anos a gente já escutou isso tantas vezes, tantas vezes. Mas eu preciso fazer 3 perguntas para vocês, porque como é que acontece o nosso processo de conversão? A partir do momento que aquela palavra chega em mim pelo ouvido, cai no meu coração, me inquieta, que a palavra de Deus, o livro que mais te inquieta nesse mundo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela tem que nos inquietar para fazer com que a gente faça uma mudança. É assim que a gente vai vivendo a palavra, a gente vai sendo transformado e aí vai acontecendo a nossa conversão. Não tem mágica. Há um encontro com a palavra. E essa palavra nos transforma. É assim que nós vamos ter que ouvir de um jeito diferente. Senão a gente fica no mesmo lugar. A gente ouviu quantas e quantas e quantas vezes que Jesus foi tentado no deserto. Provavelmente o tempo da nossa vida, de ir à igreja e ouvir. Mas hoje eu quero que em cada uma dessas tentações, dessas 3, a gente tire uma palavra para a nossa vida, para essa quaresma, para a vida. Eu fico pensando muito, tenho pensado, e Jesus fala que a gente não pensa na paixão. A gente não pensa no sofrimento dele. E eu fiquei pensando que muito mais importante do que a gente ressuscitar um morto, do que a gente ver os anjos. Vocês imaginam quantos fomos aqui, se multiplicar, porque cada um tem um anjo da guarda, tudo aqui. Mais importante que ver todos esses anjos aqui é pedir a Deus a graça de se ver. Porque a gente não se vê. E porque a gente não se vê, a gente acha que está tudo ótimo com a gente. Jesus fala, como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que está tudo bem. Então pedir a Ele a graça de se ver, não é fácil. Fala, Senhor, me faz ver essa miséria. Me faz ver, que eu fico tão encantado, que a gente é um pozinho que ainda tem capacidade de pensar. Fala, não, que encanto. Pozinho que pensa. Então pedir a Ele isso, fala, me mostra onde eu estou repetindo um pecado, onde eu estou tomando uma conduta, onde eu tenho uma atitude que não condiz pelo fato de eu ser filho do Altíssimo. Então eu preciso ter essa coragem de pedir a Ele. Então é por isso que eu queria, quando eu voltei em Lucas, que foi o evangelho de domingo, das tentações de Jesus, é para que a gente possa tirar algo daqui que tem que mexer conosco. Tem que nos fazer pensar. Porque senão nós vamos viver essa quaresma, entrou e vamos sair da mesma forma. Mas isso tem que nos sacudir, né? Então, nós vamos reler esse trecho aqui, e de cada uma delas, vamos ver o que Jesus nos ajuda a extrair. Então, está em Lucas 4, versículo de 1 até 13. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem. Essa palavra para vocês, não só de pão vive o homem, é real? Vocês conseguem entender o que significa isso? O que significa não só de pão vive o homem? Porque o ser humano tem muita fome. Nós temos várias fomes. Nós não temos fome só de pão. Nós temos fome de ser amado. Nós temos fome de ser visto. Fome de ser reconhecido. Fome de beleza. Fome de conhecimento. Fome de poesia. Fome também espiritual e sede espiritual. Como é que eu mato essa fome? É tão impressionante que quando
a gente escuta, e já escutou tantas vezes, já repetimos isso tantas vezes. Não só de pão vive o homem, mas na sua vida, o que significa não só de pão vive o homem? O que é para você, se alguém tivesse que te falar com você agora, como é que você explica isso? Não tenho consciência disso, mas preste atenção. A gente sabe que nós temos muitas fomes que elas precisam ser saciadas. A fome do corpo, eu sei como eu mato. A gente aqui, todo mundo que está aqui sabe como é que é se alimentar de uma forma saudável. O que é cuidar desse corpo? Não na idolatria, mas cuidar do corpo que Ele nos deu. Mas é tão interessante que a gente precisa pensar, qual corpo nós alimentamos? Nós alimentamos o ser que caminha para a morte, ou nós alimentamos o ser que caminha para a eternidade? Percebem? Como é que eu sei que eu não sou daqui, que eu passo por aqui e vou voltar para a casa do meu pai? E como é que a gente investe somente no corpo que vai acabar e deteriorar, e eu não invisto absolutamente nada no corpo que vai para a eternidade? Observe como é que a gente não tem noção do que a gente está caminhando. A gente não alimenta aquilo que é real. Não estou mandando ninguém passar fome, tem que cuidar. É preciso uma coisa chamada equilíbrio. A gente precisa se equilibrar. Mas é porque a nossa alma, ela fica como que escondida. A gente não cuida daquilo que sustenta o corpo físico. Quem carrega esse corpo que está aqui de pé diante de vocês é a minha alma. Então, qual é a consciência que eu tenho disso? Não, eu sei que não só de pão vive o homem, mas o que é isso que Jesus está falando? Qual é esse alimento que nutre a vida para a eternidade? Qual é? Não. Mais do que isso. Não precisa ter medo, que aqui não é provinha, né? Ele é Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida. Nós sabemos tudo, só não praticamos. Compreendem? Então, eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Santo Agostinho disse: Deus deixou uma Eucaristia para você, para cada dia da sua vida, não desperdice. Então, qual a importância que damos à Eucaristia na nossa vida, sabendo que Ele é o único alimento que vai nos dar a vida eterna? Por que nós continuamos dormindo, mal vindo? A gente vem à missa no domingo, mesmo assim com as mulheres suplicando os maridos para vir, ou às vezes é o marido suplicando a mulher para ir, porque tem um tanto de compromisso. E eu digo para vocês, a vida eterna tem que ser alimentada e conduzida todos os dias. Se eu sei que pode ser o último dia hoje, vou deixar para comungar no domingo que passou? Eu tenho que, porque é Ele que vai ser o sustento. É Ele, gente, porque a gente não consegue compreender essa dimensão de um Deus que é vivo em mim. É um mistério, é Deus em mim. É a força dEle, é a energia dEle, é a luz dEle a nos conduzir. É Ele em pessoa, é um mistério dos mistérios, a Eucaristia. É uma das coisas que a gente só pode acolher, porque a gente é miserável para compreender isso. É o único peso, o fato pesado, um homem em mim, que me faz mais leve. Já pensaram nisso? A gente recebe um homem inteiro e a gente fica mais leve. É extraordinário. É extraordinário entender isso, que esse pão, não só de pão vive o homem. É claro que não, eu tenho que viver dele mesmo. Ele é a fonte de vida. Ele é a palavra de Deus que veio ao mundo, porque eu escuto essa palavra que me sustenta. E a palavra é Ele vivo, eu sou o pão da vida. Isso é maravilhoso.
Então, nós precisamos de pedir a Deus essa graça. É graça. Fala, o Senhor me concede a graça de ser alimentado todos os dias? Me ajuda a achar uma igreja perto da minha casa, um horário. Eu preciso achar. Se o Senhor é o pão que me alimenta para a eternidade, que é o que vai transformando o meu corpo, que vai me ajudando. Quanto mais eu encontrar com o Senhor, mais eu serei transformado. Me ajuda. Se eu consigo comungar todos os dias, é porque eu pedi de joelho. Na hora que o padre levantou a hóstia, falei, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça. Eu preciso do Senhor, o Senhor não precisa de mim. Peça e receberá. Peça a Ele. Deseje Deus, gente. O cristianismo é a religião do desejo. Nós temos que desejar Deus, porque Ele já te deseja. Desejar esse encontro, isso é espetacular. Você imagina, o Deus que nos criou, Ele mesmo se faz seu alimento. Isso é uma coisa extraordinária, a gente não dá conta de pensar, é grande demais para nós. Então, por isso, eu acho que nunca mais, na hora que vocês escutarem isso, não só de pão vive o homem, vocês vão entender, fala, quem disse que eu sou o pão da vida? Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. E ele fala para samaritano que aquele que tomar da água que eu der, nunca mais terá, porque Deus nos embriaga, não pelo álcool, mas Ele nos embriaga pelo Espírito Santo. Já se sentiram embriagados? É uma coisa extraordinária, você ser embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é isso que Deus quer fazer conosco. Não é só de pão, eu sou o pão da vida, eu sou o seu sustento, o seu alimento, eu mato toda a sua fome, eu sou o único que mata toda a sua sede e toda a sua fome, eu sou o único capaz de fazer isso na sua vida. Então, essa é a primeira tentação, porque na verdade, o inimigo de Deus, ele não vai chegar para nos amedrontar. Ele vai tentar nos conduzir para outros caminhos, com mentira, com ilusão, para te desviar do que é certo. Nossa, mas é a missa todo dia? Você não está ficando beata, não? Você não está achando que você está exagerando, não? Você vai escutar de tudo, ok? Vai acontecer de tudo dentro da sua casa. Você fala, menino, igual que eu descobri o tempo que eu perdi. Porque eu vou receber o alimento verdadeiro, que é a minha força para continuar o caminho. Quando você chega lá, destruído, cansado, recebe a Eucaristia e fala, viu como é que você foi restaurada? Ele é restaurado, ele pega o que está quebrado, ele põe de pé. Você fala, todo desanimado, ele fala, eu te dou o ânimo, eu sou a sua força. Você fala, não dou conta, ele fala, claro que dá, sou eu que te dou coragem. É uma lindeza. É preciso que a gente pense nisso. Eu sou o pão da vida. Aí o diabo continua, né, claro. Aí o diabo, levando Jesus para o mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. E, na verdade, aqui tem duas coisas para a gente poder comentar. Uma delas é quando Ele mostra todos os reinos. Todos os reinos. Fala, você pode ficar um homem famoso, rico, porque, na verdade, Jesus fala que o mundo estava sob o domínio dele, do demônio. E é como se ele falasse com Jesus aqui, sabe que esse reino que eu peguei do seu, eu posso te devolver. Te devolvo. Né? E aí tem uma outra coisa que a gente precisa pensar. É uma outra palavra que a gente precisa pedir a Deus a graça. Porque sempre a gente discute assim, entre ser e ter. Não. Ter dinheiro, ser rico, ter avião, fazer o que vocês quiserem, é pecado? Claro que não. Ok? Isso é um dom. Deus te deu. Ele te deu. A questão é que essas coisas não podem te possuir. Você que tem que ser dono delas. Ok? É o inverso. Mas o que eu quero discutir com vocês não é ter.
é ser avaro. São coisas diferentes. Isso nós temos que pedir a Deus, que não nos deixe ser avaro. Porque o avarento está relacionado com a mesma coisa com o egocêntrico. Porque o problema não é avaro, avareza de não dar só as coisas, de fazer aquela preocupação de acumular, porque a segurança está naquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho. Então o avarento, ele vive assustado, com medo de perder e de se perder. Ele jamais vai experimentar a paz, o abandono daquele que tem como segurança somente Deus. Jamais. E o problema do avarento é que ele está relacionado com o egocêntrico, no sentido de que tudo é para mim. Então eu não sou capaz, não é só de dar um dinheiro ou uma roupa, eu também não me dou. Eu não dou o meu tempo, eu não dou o amor, eu não dou nada. Eu não sou capaz de dar nada. Isso é um risco que corremos, de querer possuir, acumular. E isso é uma doença da alma, porque isso tira de nós a graça de viver na nossa melhor parte. Qual é a melhor parte? Que está escondida aqui, que é o inverso do avarento. É a generosidade. Então nós temos que pedir a Jesus que nos dê a graça de sermos generosos. Porque Jesus disse assim: não acumule para você tesouros na terra, onde a traça vai destruir e aonde os ladrões irão roubar. Monte seu tesouro, faça sua riqueza aonde ninguém pode roubar, onde a traça não vai corroer, nada. Como é que a gente acumula esses tesouros? Com o quê? Como que eu posso tecer a nossa roupa de chegar no céu? Ela é tecida de quê? De quê? Dos nossos atos de amor. Amor desinteressado. Eu não vou te dar uma coisa esperando que você me retribua. Eu simplesmente vou dar. É a generosidade que eu vou aprender com o meu Pai, que sendo rico como era, Jesus rico, Filho de Deus Altíssimo, despojou-se de tudo para se fazer um de nós, se fez pobre, humilde para nos enriquecer. Não foi assim que ele fez? Foi para nos dar tudo, ele deu tudo que ele tinha, até a mãe. O resto de água que tinha no corpo dele, de sangue, ele deu também, deu tudo. Tudo ele deu. E nós vamos guardando, imagina, guardar para quê mesmo? Para levar o quê para lá de lá? Nada. Então, como é que a gente vive de ilusão? De ilusão que se eu tenho muito, aquilo vai me ajudar a não sei o quê, que a gente fica pensando. Porque a gente não tem que acumular para quê? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua vida? Se eu passar ao largo da minha vida verdadeira, só acumulando, guardando, com medo tenso de que eu vou perder, e eu não tenho um coração generoso, está escrito na palavra de Deus, se você está do lado de alguém que está passando por uma necessidade, e se você não é tocado por isso, fala, então o amor de Deus não está em você. Compreendem? O amor de Deus ainda não passou por você, se você ainda não foi tocado por isso. Então, o inverso do avarento, o avaro, aquele que está sempre guardando, ele vive miseravelmente para guardar. Para quem? E eu nunca vou me esquecer de um homem, quando eu fui chamada lá no Mater Dei, um senhor que eu nunca vi na minha vida, e ele estava morrendo de um câncer de esôfago, ele não conseguia engolir nem mais a saliva, e ele me chamou, conseguiram fazer contato comigo, que ele queria me ver, e ele, muito rico, estava morrendo sozinho, não tinha ninguém na família, absolutamente ninguém com ele, e esse homem me agarrava, ele me segurava, desesperado,
E ele falava da fortuna, falava de tudo que ele tinha e falava assim: mas por que eu não fiz isso? Mas por que eu não agi assim? Mas por que ele estava desesperado? Eu custei acalmá-lo e falava com ele: se o teu coração te condena, Deus é maior que o seu coração. Ele segurava na minha mão desesperadamente. Eu que fiquei com esse homem. Então, o quanto que acumulou, que guardou, e era o questionamento dele: para o que mesmo? Ia dar muita briga. Ele falava: vai dar muita briga a minha morte. Os filhos iriam brigar muito pela fortuna. Então, como que a gente precisa pedir a Deus essa graça? Porque Jesus fala assim: aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Qual é a grande riqueza da nossa vida? A grande riqueza da nossa vida deveria ser Deus. Mas como estamos distantes de viver isso? Como a gente ainda acha que é o poder que eu tenho financeiro que é a minha segurança? Isso é uma ilusão, que o demônio tenta te enrolar para isso. Fala: ó, se você ficar poderoso aqui, vai dar certo. Mentira, ilusão. E a outra coisa que ele fala sobre, Jesus replica: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. De verdade, a adoração é algo que a gente compreende na intensidade que deveria compreender? Será que é algo que a gente busca fazer na nossa vida? Porque hoje a gente vive a doença hoje da alma do homem moderno. Você sabe qual é o nome dela? É o orgulho. Porque ele se acha acima de qualquer outro. O mundo, o homem orgulhoso, é aquele homem que só existe ele. Ele é capaz de julgar todo mundo, achar superior a todos. Ele é o melhor, ele é o espetacular. E ele não precisa de Deus. Ele, com a tecnologia, com a inteligência artificial, imagina, ele vai dar conta de permanecer por aqui sem Deus. Ele não acredita que ele veio do Criador, que é alguém que o criou e que o sustenta. Imagina, ele não precisa disso. É o orgulho. Então o orgulhoso é aquele que julga que ele é melhor que todo mundo. Vocês observem, quando você faz uma crítica, a pessoa é orgulhosa. Nossa, a coisa não vai ficar boa, porque ela fica completamente irritada, e elas reagem mal porque você mexeu ali na raiz dele. Diferente do homem humilde, que nada pode afetá-lo, porque ele sabe exatamente o que ele é e nada acrescenta. Ele sabe que ele é nada mesmo, então o que você falar não modifica. Mas é tão interessante isso, porque o homem orgulhoso, que é o mal do século, o homem que acha que ele não precisa mais de Deus, que ele deu as costas para Deus. Nós temos duas imagens, porque isso é a imagem do ego, o ego inflado, o ego além, que a Bíblia nos mostra que está em Apocalipse. Eu sei que a gente não gosta de ler Apocalipse, mas essa visão, ela é descrita brilhantemente em Apocalipse 5 e 6. É porque a linguagem de João às vezes é muito figurada e a gente não consegue compreender o que ele está dizendo. Então, o ego que quer possuir tudo, ter tudo, e destruir também, porque ele quer dominar, ele quer fazer o que ele quer, é a imagem do dragão, que é representado aqui pelos 4 cavaleiros. E a imagem do homem que adora, que tem consciência daquilo que ele é criatura, que tem um Criador, é a imagem do Cordeiro, e ele é representado pelos 4 viventes. Então, se vocês quiserem marcar isso, isso tem Apocalipse 5, e a Bíblia descreve de uma forma encantadora, que fala lá, fala assim: os 4 viventes ficavam dia e noite sem parar proclamando: Santo, 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 Santo é o seu nome. Quem são os 4 viventes? São as 4 coisas que existem dentro de nós.
a inteligência, o amor, que é o afeto, a sensibilidade, que são os nossos sentidos, e a razão. Então, os viventes sabem que isso procede de Deus. Então, eu me prostro porque eu coloco a minha razão, a minha inteligência, o meu amor, os meus sentidos e a minha razão a serviço daquele que me deu. Então, por isso eu me prostro diante dele e repito: santo, santo é seu nome. Eu reconheço que veio tudo dele e volta tudo, deveria ser usado para ele. Mas aí em Apocalipse 6, a gente vê o cordeiro de pé, e cada vivente chama um cavaleiro. Então é tão bonito de entender isso, quando o primeiro dos viventes, que é a inteligência, fala em alta voz: vem, e aí vem um cavaleiro branco. Na verdade, a razão que é o vivente, que é a inteligência, ela sabe que eu tenho que olhar para a luz e adorar o Senhor acima de todas as coisas, como o meu Criador, o meu Senhor, o Deus único, o Deus que deve ser adorado eternamente. O cavaleiro branco, ele não quer fazer isso. Na verdade, ele quer possuir e destruir. Então, é o confronto, porque na verdade nós vamos entender o que ele fala em cada um. Quando o segundo vivente é do amor. Então é aquele que vive para cuidar do outro, amar aqueles que lhe são caros e cuidar e fazer com que o outro cresça. Quando ele chama, o segundo vivente chama o segundo cavaleiro, chama o cavaleiro que é vermelho. O cavaleiro vermelho é aquele que vai pegar o amor e distorcer o amor. Porque na verdade eu não quero só amar, eu quero te possuir, quero ser sua dona. Aí gera os ciúmes. Quantas mortes pelo ciúme? Quantas? Então eu não posso só te amar, você tem que ser minha propriedade. E isso se estende para a questão também política. Eu não quero só esse pedaço aqui, eu quero isso e eu também quero esse pedaço de cá. Então eu quero apropriar. É o ego que tem que ser satisfeito. É o ego que tem que ser mantido. Então por isso eu tenho que possuir essas coisas. Então é tão interessante que a gente vai observando que os 4 viventes é quando esses nossos sentidos são usados para uma única finalidade, de onde eles vieram, para quem eles vão servir. Os 4 cavaleiros, a imagem do dragão, são esses sentidos deturpados pelo desejo do poder. E é isso que o demônio faz em nós. Porque o poder é uma coisa que fascina. O dinheiro não fascina tanto quanto fascina o poder. Eu faço qualquer coisa para ser famoso. Qualquer coisa para chegar e mandar. Qualquer coisa para 5 minutos de fama. Estou falando alguma mentira? Não. Afinal de contas, você está sabendo com quem você está falando? Não é assim? Você vai barrar alguém, você vê a pessoa fala assim: você sabe com quem você está falando? É o poder. E quantas pessoas vocês trabalham e que elas ganham um cargo e de repente passa a viver a síndrome do pequeno poder? Juro que é poderoso. Está valendo nada, subir um degrau. Ok? É o despreparo nosso. Aí, o terceiro vivente, que são os sentidos. Imagina, a leitura de Eclesiástico, Deus fala: eu te dei os olhos, o ouvido, o tato, eu te dei os sentidos. Porque pelos sentidos, nós fazemos comunhão com o outro e com Deus, ok? Se eu encosto em alguém, então quando eu vou examinar alguém, o meu fato de tocar no outro, o meu toque pode ser profano ou santo. Depende da forma como eu toco no outro. Então, os sentidos de olhar, de escutar, de sentir o outro, eu posso cuidar do outro e promover o outro. Mas quando eu chamo o outro cavaleiro,
o outro cavaleiro, ele chega, na verdade, o cavaleiro negro, na verdade, ele chega para poder... Eu não uso sentidos para poder promover alguém ou para fazer uma comunhão com Deus, mas é para consumir o outro. Então, eu uso os meus sentidos, que na verdade eu não quero te amar, eu quero te consumir. Sabe quando você usa o outro? Você usa o outro, descarta o outro. Eu uso o que ele tem de melhor e jogo fora. É o sentido deturpado. Né? Então, é para contrapor isso, né? E o quarto vivente, que é até a imagem do homem alado, que é a razão. Porque quando a razão está unida com o amor, ela consegue compreender, ela consegue organizar, ela consegue explicar, ela consegue dar sentido e ajudar. Quando eu chamo o cavaleiro verde, na verdade ele vem para causar confusão, não ter diálogo, é causar... Pense em todo tipo de perturbação. É quando a gente tira o amor, separa o amor da razão, né? É a mesma coisa quando eu digo, quando a gente separa a fé da ciência, né? A ciência tem o caminho dela, a fé tem o caminho dela. Mas são duas asas que o ser humano precisa para caminhar. Que é quando a ciência diz não, a vida diz sim, eu continuo. Não acabou. Né? Então, quando você mantém essas duas coisas ligadas e consegue explicar e dar sentido, isso é uma forma de viver diferente. Então, é tão interessante a gente perceber isso, que a minha inteligência, que o meu amor, que os meus sentidos e a minha razão, elas podem ser muito bem usadas quando eu sei de onde elas vieram e para que fim elas estão em mim. Mas se eu sou seduzido pelo dragão e quero, na verdade, um ego inflado e eu quero poder acima de qualquer coisa, então eu posso usar a ciência, a filosofia e a razão para destruir o ser humano e não para promovê-lo. Depende de como eu posso abordar isso, porque eu posso usar e manipular dessas palavras aqui para destruir. A palavra de Deus não bem usada, eu destruo o outro. É muito sério. Em vez de promover, em vez de gerar vida, eu gero morte. Se eu não souber de onde veio e para como que tem que ser usado. Então a adoração, ela é tão importante porque ela vai me manter diante daquele que me criou. Vai me dar um outro conceito contra o homem orgulhoso, que é o homem humilde. A gente precisa da humildade. Deus precisa pegar uma tábua em mim, como se fosse uma tabuinha de cera, e falar, quando Deus promete que vai escrever nos corações, mas para que Ele possa escrever uma história em mim, eu tenho que me esvaziar, que eu cheie aquilo que João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça em mim. Mas se eu estiver já cheia de razão, pronta, cheia de mim demais, Deus vai ter espaço aonde? Não terá. Mas quando eu me reconheço criatura, filha dele por graça, por causa de Jesus, somos filhos, recebemos uma eternidade, recebemos uma herança, entendo que tudo veio dele, tudo é graça, tudo ele me deu, e a ele somente eu presto culto, porque a questão não é ser transformado do dragão no cordeiro, porque se vocês observarem aqui Apocalipse, gente, é tão interessante os detalhes. O cordeiro em Apocalipse, ele não é aquela imagem de um cordeiro manso deitadinho, é um cordeiro de pé. Por que ele está de pé? Porque ele é vencedor, é o único vencedor sem vítima, porque o amor é mais forte do que a morte. É extraordinário. O cordeiro está de pé, humilde, vencedor. É ele que tem que me ensinar, me dar uma consciência daquilo que eu falava uns dias atrás com vocês, de uma vida minúscula para uma vida eterna. É um V maiúsculo, é tirar a minha consciência, quase ignorância, para uma consciência ampla, de um Deus que me ama, que cuida, de um Deus que vai me ensinar a doar, a se dar. Um Deus que vai me entender que o grande tesouro, a grande riqueza desse mundo chama-se amor. Porque o amor é a única riqueza, o único tesouro, que quanto mais você dá, mais você tem.
Diferente de qualquer coisa, que quanto mais você tira, tira. O amor não. Quanto mais você der, mais você terá. Então o amor a adoração vai ampliar a nossa inteligência, vai ampliar o nosso ser, vai dilatar o nosso coração, quando eu sou capaz de olhar para a única luz que me sustenta. A única luz que me criou, que vai me dar completo sentido na vida. Então quando Jesus fala, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Ele é o único digno de que você ajoelhe. Ele é o único digno que você se prostre diante dele e fala, à sua disposição, que o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. Compreendem? É preciso que a gente peça a Deus nesse período de quaresma, que nos dê algumas graças, né? A graça de ser alimentado, a graça de ter generosidade e a graça da humildade. Porque senão a gente não vai caminhar. Se a gente achar que é muito orgulhoso, muito vaidoso, porque somente o olhar para Ele é que vai tirar de mim todo esse homem velho, o orgulho, a vaidade, a soberba, tudo isso que nos envenena, que nos mata e que pode nos tirar a chance de ficar com Deus. Então, eu tenho pensado muito e queria falar uma coisa com vocês para encerrar. Não tenham medo da morte. Tenham medo do pecado. Porque o pecado ele pode nos tirar a chance de viver eternamente com Deus. Nossa Senhora, que é a nossa mãe, ela não pecou, nem o filho dela. Mas ela sabe o que significa ficar longe de Deus. Ela perdeu Jesus por 3 dias. Ela sabe o desespero que é perdê-lo. E ela viu o que o pecado fez no corpo dele. Ela viu, ele que não tinha pecado, ele foi feito pecado por nós. Então é preciso que a gente de verdade tenha coragem de pegar essa passagem, de pegar a luz que traz a palavra de Deus na nossa vida, e ter coragem de se ficar nu diante dele, e avaliar a nossa vida a partir daí e falar, meu Deus, aonde eu estou sendo orgulhosa, qual a dificuldade minha com a humildade, qual a minha dificuldade com a generosidade, quais são as dificuldades no meu caminho, quais são os obstáculos, Senhor, porque eu quero estar de pé do lado do Cordeiro. Me ajuda a caminhar. Eu não quero ter os meus sentidos perturbados pelo desejo do poder, destruídos. Eu não quero que eles passem por isso. Eu quero saber qual é a origem dele e para que fim eles foram criados. Somente para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, eu espero que essa meditação tenha ajudado vocês, como me ajudou, a se ver e pedir a Ele as graças que a gente precisa para a nossa conversão. Que Nossa Senhora, que é a nossa mãe, ela possa interceder por cada um de nós. Que assim seja.
Cracks in the pavement trace our steps. Late night talks and quiet breaths. You smile like the world stood still. Now it's just time I can't refill. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. Found a photo in my coat, us in fall and what you wrote. Leaves were red, the sky was white. Now the trees feel cold outside. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. And I still walk those streets at night. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go.